Oi, chefe. Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo? Hello? Já chamei a Sil aqui. Ai, que bom. Oi, Oi, querida! tudo bom? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo certo. Vamos então hoje conversar um pouquinho, né, num assunto muito interessante, assim, eu particularmente acho, né, muito interessante. E eu primeiro, Sil, eu queria que tu te apresentasse assim e dissesse o porquê dessa tua vontade de trabalhar com essa área, da qual a gente vai falar hoje, né? Que vai ser a qualidade de vida para os transplantados e de forma geral. Então, eu passo a palavra para ti, para a gente ir começando devagarinho e desenrolar esse papo. Obrigada, querida. Primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui nesse espaço, um espaço que eu respeito do fundo do meu coração, em especial estar com você, Liege. Você sabe que eu sou sua fã, você sabe disso. É Então, eu recíproco. trabalho. Ah, querida. Eu trabalho como coach desde 2009. Antes disso, eu tive uma carreira de bancária, né? Fui executiva por muitos anos. E em certo momento da minha vida, o coach me encontrou e me trouxe a conexão com outros mundos que não são só a razão. E aí eu escutei um chamado muito forte na minha alma de querer estar a serviço do bem-estar das pessoas. Então, eu trabalho com coach ontológico desde essa época, já fiz outras formações. E desde que eu conheci vocês o ano passado, quando participei do primeiro Jogos dos Transplantados, algo tocou aqui, principalmente essa admiração profunda por pessoas que são tão fortes, apesar de lidarem com tamanha vulnerabilidade. Então, para mim, é uma honra estar aqui, Liege. Então, agradeço a tua presença e essa tua ideia, essa tua sugestão de trazer esse tema, porque eu acho que é um tema muito importante. Um tema que trata das emoções também, né? Ainda mais no momento atual em que nós estamos vivendo, né? Então, eu queria agradecer essa sugestão e essa parceria, né, com a BTX com tudo que vem pela frente, se Deus quiser. Sil, eu queria te perguntar, para a gente começar, o que é a qualidade de vida, já que é o nosso tema da nossa conversa de hoje. O que Ok. é qualidade de vida? Então, qualidade de vida é muito difícil de explicar. Até a própria OMS, se você pesquisar na internet, cada um de nós pode fazer, existem vários conceitos. E aí a OMS traz o conceito da subjetividade. Então, qualidade de vida é diferente para cada um de nós, porque depende de vários fatores, entre eles a forma com que nós nos percebemos no mundo, a forma, a cultura onde vivemos, as nossas crenças, os nossos valores, tudo isso determina o que é qualidade de vida, tá? Há também algumas questões que ocorrem em algumas pessoas que confundem qualidade de vida com a questão de padrão de vida, que é muito diferente. Então, muitas pessoas pensam assim, que isso tem a ver com crenças, né? Acho que alguém está falando que não ouve. Vocês estão ouvindo bem, gente? Estão Bom, ouvindo? Vou alguém ficar faça um atenta aqui. sinal aí que está ouvindo. Ok, vamos continuar. Então, padrão de Sim. vida não é sinônimo de qualidade de vida. Então, quando nós nos colocamos nesse modo comparativo, o que acontece quando nos comparamos com quem tem mais, que tem um padrão de vida melhor? Nós nos diminuímos. E cada um de nós tem poder de cultivar e de desenvolver qualidade de vida dentro do seu próprio contexto.
Então, por isso que é tão difícil a gente falar sobre esse tema. Tá? Na minha forma de trabalho, eu amplio o conceito de qualidade de vida em trabalhar 3 principais emoções. Dimensões. Porque muitas vezes nós pensamos, nós que convivemos, né, com uma doença grave, que faz parte do nosso viver, que o corpo é o sustentáculo da qualidade de vida. É muito importante, você sabe bem disso, né, Liege? Que trabalha muito o corpo como uma forma de viver com qualidade. E é muito importante. Mas também tem outras dimensões que vêm junto e tão importante quanto o corpo, que é a nossa saúde mental, a forma com que eu me relaciono mentalmente comigo e com as outras pessoas e com o mundo em si. A forma com que eu interpreto as situações da vida. A forma com que eu interpreto a minha condição de doente crônico. Isso influencia muito na qualidade de vida. A forma também... E isso influencia nessa percepção da qualidade de vida? Muito. Por parte de quem tem uma doença crônica, a percepção disso vamos dizer assim, é influenciada por esses fatores? Tu acredita que sim? Acredito. Eu vou, inclusive, dar um exemplo verbal. Quando eu digo sou transplantada, como a gente interpreta essa declaração? De que o transplante sou eu. A doença geralmente, não é? Sim, sim. Parece que esse termo define a pessoa, né? Designa a pessoa. E não, como a gente tinha conversado, né, previamente, de ser uma pessoa que realizou um transplante. Isso. Assim como é uma pessoa que passou por outras N situações na vida dela. Né? O transplante é mais uma coisa. Né? Não é o que define a pessoa, né? Exatamente. Então, assim, no momento que eu digo que eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou criando um mundo para mim. E o nosso mundo verbal, ele vem daqui, do nosso mundo mental. Então, como eu interpreto o que acontece comigo e com o mundo, torna quem eu sou. Agora, quando eu digo eu sou um ser humano, com todas as possibilidades de ser humano, mas que convive com uma doença crônica, seja no pré-transplante, seja durante o transplante, seja no pós-transplante. O ser humano tem uma possibilidade, uma capacidade gigante de criar valor para o seu mundo. Para mim, esses 3 aspectos, então, o corpo, o mundo emocional, vamos ver se eu falo um pouquinho agora, e o mundo mental e da linguagem, constituem quem nós somos e são determinantes da nossa qualidade de vida. Então, como eu vivo as minhas emoções? Qual é a emoção que você mais vive como uma pessoa que vive, que convive com um pulmão novo, né? Que te dá tanta possibilidade. Qual é a emoção? Nossa, são tantas as emoções, assim, de alegria, de gratidão, né? De renovação. Tu sabes que agora tu falando, eu me lembrei, tem um amigo nosso, que é o Cristiano Silveira, ele trabalha com o pessoal da fibrose cística. E ele tem um filho com fibrose cística. E ele não gosta, geralmente ele corrige quem fala fibrocístico. Ele disse que não são os fibrocísticos, são as pessoas portadoras de fibrose cística. Por mais de uma vez eu vi ele fazendo essa colocação e tem bem a ver com isso, né, que a gente está falando, né? Ele diz que fibrocístico rotula aquela pessoa, né? Ele não é uma doença ambulante, ele é uma pessoa que tem aquela doença, né? Então porque às vezes a gente vai no automático e não se dá conta dessas sutilezas. E tudo aquilo que é repetido com muita frequência, parece que acaba se tornando uma verdade, a pessoa introjeta aquilo e sai reproduzindo sem nem perceber o que aquilo acarreta nela mesma. Né? Às vezes ela vai introjetando algo, ela vai se tornando como verdade, vai reproduzindo, e aquilo vai tendo um reflexo dentro dela que às vezes nem ela mesma, né, se dá conta disso.
Isso acontece muito, Liege. Nós chamamos no Ó, a coach Paty está falando de ontológico, cardiopata, uma coisa. nós chamamos no coach ontológico como o poder das declarações. Quando nós relatamos um fato, por exemplo, posso contar para vocês a história que eu vivi no meu transplante. Aí eu estou contando uma história. Vem do passado essa história. Mas quando eu declaro algo que gera o meu futuro, a gente chama do poder da declaração. Então, quando eu digo, eu, Silvana, sou transplantada, o que torna o meu mundo? O mundo de alguém transplantado. Mas se eu disser, eu sou um ser humano cheia de potencialidades, mas que convive com uma questão de saúde. E, ao mesmo tempo, eu tenho muita qualidade de vida. Porque tenho vontade de crescer, tenho vontade de aprender, tenho vontade de ajudar, sinto gratidão. Então, tudo isso, olha que mundo de qualidade de vida que gera. Quando eu declaro tudo isso para mim. E assim, um dos assuntos, né, da nossa conversa tem a ver com a questão do vitimismo. De repente, dá para linkar isso, né, desse estigma, desse rótulo, com o vitimismo, né? Explica pra gente como é que isso acontece. Dá para linkar muito. Eu queria trazer 3 distinções aqui, tá? Primeiro, o que é ser vítima? Não vou descrever a palavra vítima, né? Mas o significado de sermos vítimas. O vitimismo e sermos responsáveis, que muitas pessoas chamam de protagonismo, tá? Então, o que é sermos vítimas? Tudo aquilo que acontece na nossa vida, que nós não escolhemos. Então, vamos dar uns exemplos. Aqui tem até uma brincadeira que a gente chama dos 4 P's, que somos vítimas. Pais, professores, são 2. Vou parar nos 2, porque os outros podem chegar um dilema aqui. Um dilema. É uma brincadeira que eu uso nos treinamentos. Então, pais, nós somos vítimas. Nós escolhemos os nossos pais? Não escolhemos. Então, o que resulta dos pais que vieram no nosso mundo, somos vítimas. Somos vítimas das escolas que não escolhemos enquanto crianças. Somos vítimas de doenças que herdamos geneticamente. Somos vítimas da nossa estrutura corporal, que não temos como mudar. É nosso. É uma herança. Entende? Isso é ser vítima. Vitimismo é o quê? É quando, apesar de tudo isso que eu tenho, eu ainda crio um olhar, eu me declaro vítima de uma doença. Olha como é diferente. Quando eu aceito os aspectos dos quais sou vítima, então eu aceito. Eu vou falar do meu caso, que eu acho que isso torna até mais concreto, né? Então eu lido, como essas coisas são automáticas. Eu lido com uma doença renal que se chama doença renal policística. É uma doença de herança genética, então eu já nasci com ela. Quando eu me formei quando ser, eu já vim com esse pacotinho. Então eu sou vítima dessa situação. Agora, o fato de eu ser vítima não quer dizer que eu não posso tomar a responsabilidade por isso. Pela minha vida, enquanto uma pessoa, enquanto um ser que lida com uma situação de saúde. E o que é tomar responsabilidade com isso? É cuidar dessas 3 dimensões que eu falei. Tomar responsabilidade é cuidar do meu corpo, tomar as medicações corretamente, cuidar da minha dieta, fazer atividades físicas regulares, cuidar do nível dos meus pensamentos. E aí vem o vitimismo. Quando eu começo a criar pensamentos como: eu sou um coitadinho. Eu tenho uma doença. Isso aí é um lugar que não gera potencialidades na vida, não gera possibilidades. E quando eu assumo, eu crio um grande espaço de ação para construir o bem-estar. Aí eu aprendo a lidar com as minhas emoções. E aí sim é qualidade de vida, Liege. Então eu sou o protagonista desse palco que é a minha vida. E não é de mais ninguém, é só meu. Claro, claro. E assim, tu falaste em bem-estar. E nesse nosso momento atual, o que pode estar influenciando na manutenção do bem-estar ou do teu bem-estar, especialmente,
porque a gente está vivendo um momento muito atípico, né? Então, tem várias emoções surgindo com as quais a gente tem que lidar e saber manejar. Tu tá passando por algo que tu achas importante dizer, compartilhar, de repente mais pessoas estejam também, né, passando por isso? Eu acredito assim que o que nós estamos vivendo tem algo de vitimismo, né? Então, assim, de vitimismo não, de sermos vítimas. Então, assim, nenhum de nós escolheu estarmos presos dentro de casa, né? Então, nesse início de isolamento, nós já vamos fazer, acho que 6 meses dentro de casa, né? Eu, no começo, reagi normal, mas depois eu me peguei muito ansiosa. E a ansiedade é um estado emocional que está atingindo muitas pessoas, ansiedade e depressão, né? Porque a ansiedade, ela tem um aspecto de incerteza, lidar com a incerteza. Ela é derivada do medo, né? Medo também é um amiguinho nosso, né? Todas as pessoas que convivem com uma situação de saúde que nos torna próximos do limite da vulnerabilidade, de deixarmos de estar aqui, convive com medo. Então, é algo que nós aprendemos a lidar. Ele nunca vai deixar de estar aí enquanto nós valorizamos a vida. E a ansiedade está ligada a isso. O quanto eu, Silvana, dou valor à vida. E no momento que eu perdi essa possibilidade de viver plenamente, que a gente também aprende isso quando chega próximo de uma possibilidade de não estarmos mais aqui, a gente aprende o valor dela. O valor de viver cada momento. E aí, nesse estado de não podermos viver cada momento como queremos, também traz muita ansiedade. Eu me peguei bastante ansiosa. Mas, da minha forma individual, estou lidando bem com ela. E acredito que muitos de nós também estão vivendo com a questão da ansiedade e do medo. Eu antes da pandemia, já era ansiosa, porque sempre fui, faz parte do meu funcionamento. E agora, então, aflorou assim de uma forma incrível, mas também a gente tenta usar de formas para trabalhar com ela da melhor maneira possível, né? E aí cabe a gente se ajudar, né? E encontrar as saídas, as possíveis soluções para isso, para não se entregar, né? Uhum. E muitas pessoas aqui estão falando na live da questão dos nossos medicamentos, Uhum. né? Que isso também faz parte do nosso bem-estar e da manutenção da nossa saúde mental, né? Não só a física, a fisiológica do nosso órgão, porque a cada vez que a gente pode ir na farmácia pegar a medicação, é aquela apreensão. Será que vai ter? Será que não vai ter? E cada vez mais a gente tem visto isso, a falta de medicamentos, e é um assunto que a BTX sempre informa da importância de realizar o cadastro, né, no site da BTX, para poder reportar ali essa falta de medicamentos, de forma que a gente possa se organizar. Claro, não é fácil, né? Tenho certeza de que não, por mais que a gente se informe e entre em contato, é algo que a gente não conseguiu sanar, até porque não está nas nossas mãos, assim, diretamente, mas o que está ao nosso alcance a gente consegue fazer. Mas só para dar um feedback para as pessoas que estão falando das medicações, e eu também, eu acho que grande parte já passou por esse inconveniente de não ter a medicação e precisar fazer as trocas internas desses grupos de apoio que a gente tem, graças a Deus que a gente tem, né? Como trocar figurinha, trocar medicação, às vezes se manda por Sedex, quem tem aqui, quem tem ali, gera ansiedade, né? Mas aqui também a gente está trazendo alternativas de lidar com isso. Porque a gente pode ter um problema, né, Sil? Tem o problema, ele é fato. Em vez de ficar reclamando, o que a gente pode fazer para sanar esse problema? O exemplo da medicação é só um dos, né? Sim. Então tem como falar para a BTX, tem como entrar em contato com os grupos de apoio, acionar quem é competente para isso,
né? Então, assim, eu acho que a nossa live também contribui para isso, né? Muito, Para que a gente muito. possa se mexer e não ficar, né, parado. Não que as pessoas que estejam falando estejam paradas, não quero dizer isso, mas para dizer que existem os dois lados, não é? Então, esse teu exemplo trouxe exatamente essa conexão com o ser vítima, o vitimismo e o protagonismo. Qual é a minha responsabilidade nisso? Sou vítima de ter uma doença. O vitimismo é, ai, coitadinho de mim, não vou ter remédio, fico lá no meu cantinho. E tomar conta disso é, o que que eu posso fazer para ir atrás de alguém que possa me ajudar, para saber quais são as organizações, e a BTX tem um trabalho lindo junto aos transplantados, tem o grupo dos atletas TX, que assim mudou o meu mundo para melhor depois que eu conheci vocês, e há tanta generosidade nesse lugar, onde a gente encontra pessoas que ressoam com o nosso universo, né? Então, isso gera ansiedade, não vamos negar. Tá? Se nós lá na frente temos incerteza se vamos continuar a termos os nossos medicamentos que nos mantêm com qualidade de vida, é muito natural que aconteça ansiedade dentro da gente. Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer algo com relação a isso. Essa é a diferença. Entendeu? Que lugar que eu quero estar nesse jogo? Eu quero estar naquele lugar que se diminui, que se compara, ou quero estar naquele lugar que entra em jogo, que faz diferença, que vai atrás, que pergunta, que pede ajuda. Muda tudo. Muda tudo. E assim, o que acontece às vezes, o fato de uma entidade não estar frequentemente falando do seu trabalho, a ideia que dá é que não está havendo trabalho algum, né? E no entanto, a BTX, eu acompanho, né? Tem trabalhado insistentemente nessa questão das medicações, né? E se a gente não consegue, é porque esbarra em algum meio através do qual a gente não consegue passar, mas não é por falta de vontade ou não é por falta de atenção a esse tema, porque a gente trabalha, só que a gente não faz alarde de que a gente está fazendo isso, a gente trabalha internamente, a gente tem a certeza da importância disso, até porque nós somos transplantados, né? É do interesse nosso, inclusive, né? Falta remédio para todo mundo ali. Então, não é uma coisa assim, a gente tem, vamos deixar assim, vocês que não. Não, a BTX trabalha com isso. Mas eu entendo também a preocupação de quem não recebe a medicação e pensa que nós estamos parados, sem fazer nada, ou não dando atenção. E de antemão aqui, quem por acaso se viu desassistido ou não teve atenção por parte da BTX, eu, em nome da BTX, agora que estou fazendo a live, peço desculpas, né, se por um acaso a gente não conseguiu atender, mas reforço aqui que essa questão das medicações é preocupação constante da associação e estamos trabalhando para isso. Se a gente não conseguiu sanar o problema de todo mundo, é porque a questão está muito acima da gente. Né? Chega uma hora em que a gente esbarra em dirigentes políticos. Porque é uma política pública, né? Exatamente, Liege, eu queria te pedir... Tem algumas perguntas aqui, será que daria para eu dar uma respondida? Claro. Vamos lá. Tem umas coisas lindas também. O Renato Rezende falou, a ansiedade atrapalha o equilíbrio emocional. A ansiedade é um estado emocional, né? O campo emocional, ele é importantíssimo para o nosso bem-estar. Então, saber como lidar com ele. Por que é importante? Olha como é que o nosso estar no mundo funciona. Eu penso, eu percebo as situações da vida e a forma com que eu penso gatilha a ansiedade. No caso da ansiedade, né? Estamos falando. Porque cada emoção, gente, é um campo maravilhoso de aprendizagem. As emoções geram as nossas ações. Então, lidar com a ansiedade é uma sabedoria. Então, o que ela causa na gente?
acelera o nosso corpo, acelera os nossos pensamentos, causa problemas no sono, no sexo, várias dimensões. Então, posso falar como que eu estou lidando com a minha, quem sabe ajude algumas pessoas, tá? Sim. Então, primeiro, eu reduzi o meu ritmo do corpo. Quanto mais, porque eu tenho esse padrão, né? Fui atleta há muitos anos de querer fazer tudo muito rápido. Isso também é ansiedade. Então, comecei a fazer as coisas devagar. Bem devagar. Vou tomar meu café, eu tomo devagar. Eu sinto o gosto das coisas. Voltei a Eu meditar. engulo tudo. Então, fica a dica, tá, Lígia? Fazer as coisas devagar. Isso não quer dizer não ser produtivo. Olha que coisa interessante. Sim. É fazer tudo o que eu faço com mais qualidade. Então, começa por aí, intervenção corporal. Com relação à emoção, o seu corpo vai reagir. Você vai perceber a ansiedade pulsando no seu peito. Ela acelera o batimento cardíaco e joga cortisol no nosso corpo. Então, causa mal. Tem um mal-estar aí causando no nosso corpo. Então, essas são as dicas que eu dou. Reduza a sua velocidade e faça meditação. Por mais difícil que seja. Pare, nem que seja 2 minutos por dia. Admira a natureza ou fica respirando. Controla, não gosto dessa palavra não. Mas percebe a respiração. Eu posso estar aqui conversando com você, Liege, sentindo, botando a mão no meu peito ou no meu abdômen e sentir como é que está a minha respiração, para que eu possa perceber como é que está a minha voz. Se eu estiver ansiosa, eu vou talvez falar desse jeito muito rápido, entendeu? O nosso corpo reage ao nosso estado emocional. O estado emocional promove a nossa ação no mundo. Vou ver mais uma pergunta que eu vi agora. É uma estigmação, o olhar positivo. Eu vi que alguém perguntou quanto tempo eu tenho de transplante. Eu fiz transplante renal há 6 anos. Alguém falou que o vitimismo é complexo. Sim, porque nós vimos que tudo depende do estado de cada um, das condições de vida de cada um, da forma com que cada um lida com as suas situações. Vamos ver. E é uma coisa que é importante também não julgar, né, a questão do vitimismo. Assim, quando a gente se depara com uma pessoa que se vitimiza, ter a consciência de não julgar, mas sim informar, né? E dar alternativas para essa pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa que não sofre do vitimismo, né? Ela pode ter uma ação reativa. Né? Aquele ali está se vitimizando, ai, não quero saber de mimimi. E não, saber ouvir e saber dar um outro caminho. Mas quem sabe tu, então, enfrenta, ou então, né, essas todas as outras alternativas que a gente está falando. Né? Porque também é importante saber ouvir o outro lado, porque está se vitimizando, porque às vezes pode ter um ganho secundário com isso. Sim, ganhar sim. uma atenção, né? Mas esse, então, esse é o motivo da vitimização. É o motivo, quando eu me vitimizo é porque eu estou precisando, na verdade, pedir ajuda. Eu estou precisando de ajuda. E eu não sei, às vezes, pedir. Então, isso também é um passo de aprendizagem. Mas olha só, para a gente não ficar só com essa mensagem de mundo lindo e maravilhoso, lidar com uma doença crônica não é uma escolha e não é fácil para ninguém. Tá? Todos nós sabemos que é difícil, que tem o seu aspecto. Então, às vezes, pessoas que não conseguem lidar se vitimizam. Então, também tem isso. A forma com que cada um se relaciona consigo e com o mundo é que determina isso. Então, o autoconhecimento é um caminho importantíssimo para quem lida com uma doença crônica. E dá para trazer assim, um exemplo da Covid como se fosse essa doença crônica, tá? Então, todo mundo vive a sua vida normalzinha, o que a gente chamava de mundo normal, e aí acontece isso. E nós entramos no que eu chamo do limbo de um portal. Imagina se nós estamos entrando num portal, daqueles de filme de ficção, que você não sabe o que tem do outro lado. Nós estamos agora nesse portal. E conviver com uma doença crônica é igual. Porque o mundo que eu deixei lá atrás, ele não vai acontecer mais. Eu tenho que me preparar para o novo mundo.
E o vitimismo atrapalha muito isso. Para que eu fique nesse portal aqui, nesse umbral, conectada com aquilo que eu perco, e a gente perde, sim, convivendo com doenças crônicas. A gente perde algumas condições. Por exemplo, eu jogava vôlei de forma competitiva antes. Não consigo mais, porque o meu corpo ficou mais fraco. Mas eu consigo outras coisas, como, por exemplo, eu consigo jogar tênis. Então, se eu fico no vitimismo, eu não abro possibilidades de encontrar novos caminhos para o bem-estar e atravessar esse mundo. Então, o que o mundo está nos chamando agora nesse umbral? A olhar para dentro, a pesquisar os nossos valores, a conhecer quem nós somos, talvez a conectar com novos estados emocionais, como o da gratidão, o da compaixão. O que está acontecendo no mundo agora? E eu gosto de uma pergunta muito importante, olha, Liege, que eu escutei numa das palestras. Essa pessoa, que eu não lembro o nome, perguntou e me tocou profundamente. Se hoje você estivesse saindo de casa nesse novo mundo onde a Covid acabou, né? E você olhasse para trás, tipo, eu estou no meu umbral, né? E eu vou olhar para trás, como era a minha vida antes. Que história você quer contar de você nesse período de isolamento? Isso me tocou muito profundo. Então, que história a gente quer contar da nossa vida enquanto convivendo com o transplante ou convivendo com uma doença crônica? Será que nós queremos contar uma história de vitimismo ou uma história de protagonismo? É uma pergunta que cada um tem que responder. Sabe que eu li uma frase em mais de um post, mas foi uma frase que me tocou também. Eu acho que vários devem conhecer a frase. Que o mais importante não é o que aconteceu conosco, e sim o que a gente fez com o que aconteceu conosco. Né? Então, vai de encontro a esse pensamento também. Né? Quais foram as nossas atitudes? Né? Houve um problema, houve uma adversidade, houve um obstáculo. Ok, isso é fato. O que a gente fez com isso? Isso. Né? Então, isso é muito importante. E pensar e sonhar, gente. O que eu quero para a minha vida? Como que eu quero viver? Só cabe a cada um de nós esse espaço. Eu tenho lido aqui algumas pessoas falando sobre depressão. Então, gente, depressão é sério. E faz parte, sim. Tem pessoas com doença crônica que conectam a depressão. E ela pode ter vários motivos. Pode ser, inclusive, físico, falta de nutrientes físicos. Então, a depressão, ela exige outro tipo de cuidado. Precisa procurar profissionais, talvez precise tomar medicamentos. E isso é ser protagonista. Perceber que se eu estou sentindo depressão, eu não estou bem, o aviso está no corpo. O seu corpo grita isso. E aí você se torna responsável pelo que está acontecendo com você. E busca ajuda. Ok? Porque não é perfeito viver, gente. Não é perfeito viver nem para nós que convivemos com uma doença e nem para ninguém. Quantas pessoas sofrem de depressão e não têm doenças crônicas? Quantas pessoas se suicidam? Então assim, eu não gosto de trabalho, mas é um investimento de cada um em se conhecer. Para mim, o autoconhecimento é fundamental para a saúde mental, para a saúde física, para a saúde das emoções. E eu queria colocar também assim, um outro ponto que eu acho que deve ser comum a muitos transplantados, que não é a questão do vitimismo, mas assim, me parece às vezes que pelo fato da gente ter recebido essa segunda chance, essa segunda oportunidade linda de viver, muitos transplantados se veem na obrigação, às vezes, de não poder reclamar, de não poder se entristecer, de não poder, se deprimir, não no sentido da depressão, doença, né, mas de baixar um pouco a vibração, porque recebeu essa segunda chance e seria impossível. Eu acho que existe também essa contradição e essa dúvida interna, né? E de que isso também faz parte do autoconhecimento,
né? Porque nós voltamos para a vida, nós renascemos, inclusive para ficar tristes, sim, não é? Mas a questão é saber o que fazer com essa tristeza, né? Como elaborar, como manejar e não ficar indignada. Eu tô triste, meu Deus, mas que absurdo, eu podia estar morta. Como é que eu vou estar triste porque isso aconteceu? Eu acho que isso acontece com muitos transplantados de lidar com um sentimento, talvez, de ingratidão por ficar triste ou por ficar desgostoso, ou por ficar desanimado. Parece que a gente tem que estar sempre uhul, sabe? Pode parecer loucura, mas eu acho que às vezes alguns transplantados podem sentir isso. E para nos tranquilizar de que a gente voltou para tudo, para inclusive ter momentos, né, de às vezes não estar muito bem mesmo, né? E que bom, porque daí é mais um momento de autoconhecimento do que a gente vai fazer com isso, né? Oliege, isso é muito lindo que você trouxe. E alguém aqui que eu não consigo ler o nome, que só está com Taika Jung. É Patrícia Jung. A Paty ela é enfermeira, ela é transplantada de fígado e de rim. E ela é muito ativa aqui no nosso grupo do Semestre TX, trabalha fortemente na divulgação da nossa causa, é mais uma aliada nossa. E ela trouxe, que lindo, prazer, viu? Quero te conhecer. Ela trouxe uma questão linda, nós somos humanos. Então não é o fato, e eu me sinto muito abençoada também como você, o fato de eu me sentir abençoada me abriu espaço para uma gama de emoções que eu não habitava com tanta... Oi? Eu só dei um oi para o João. Tá. Com tanta frequência, como despertou em mim muita compaixão, despertou em mim muita gratidão. Mas nós continuamos humanos. Então é normal sentir medo, é normal sentir tristeza. E assim, quando a gente aprende sobre o mundo emocional, a tristeza é uma emoção linda. Sabe o que fala pra gente a tristeza? Que eu perdi algo importante. E a gente perde muitas coisas importantes na vida, a gente perde pessoas importantes na vida. Não só para a morte, pela própria vida também. Então, assim, eu posso me conectar com a tristeza agora de tantas mortes que estão acontecendo, tantas perdas nesse mundo. Entende que é normal. Então, é saudável sentir emoções. O que não é saudável é não viver essas emoções, é fazer de conta ou engoli-las. Então, se eu estou triste, para e sente essa tristeza. O que ela está querendo contar para você? Às vezes a gente faz assim, eu já fiz muito isso. Sabe o que eu fazia? Olha que coisa irracional. Eu sabia que eu estava triste, eu sabia por quê, e eu dizia assim para mim, olha, você vai ficar 2 dias triste. No 3º dia você vai voltar ao normal. Tem noção disso, Liege? Tenho. Se a perda é muito grande, a tristeza é grande tanto quanto. Claro. O medo diz respeito a uma perda que vai ter ali na frente. Então, se essa perda, por exemplo, se eu posso perder minha vida sem o medicamento, o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa honrar o campo emocional. Se eu posso sentir que sem medicamento eu vou perder minha vida ali na frente, honra esse medo, não nega ele. Ontem, por exemplo, eu não sei explicar, mas eu passei o dia inteiro com saudade. E foi um gatilhozinho assim pequeno. E aí veio outro problema. Eu chorei o dia todo. E tudo bem. Se eu não chorasse, talvez eu tivesse com a saudade aqui grudadinha em mim agora. Claro. Então é tudo bem. A emoção que vem, ela é autêntica do nosso ser. E a gente não aprende sobre emoção, né? Isso é uma das dores que eu tenho aqui. Devia ensinar sobre gestão emocional nas escolas, para as crianças, para elas aprenderem a lidar com a raiva, com o medo, com a tristeza, com a ternura. As crianças devem reprimir tantas emoções e não saber lidar com elas, né? E de, às vezes, se punir, inclusive, com algumas questões que os pais nem sonham que elas estejam sentindo, porque elas não se veem autorizadas, muitas vezes, a externalizar isso,
né? E não sabendo lidar com elas, essas emoções vão se reproduzindo e crescendo de forma inadequada, muitas vezes, né? Poderia ter sido diferente, poderia ter havido uma escuta melhor para lidar com essas emoções. Eu concordo contigo que na escola se trata muito do técnico, né? Do teórico, né? Mas a parte emocional, né, eu acho que tinha que ter, assim como deveria ter a disciplina para doação de órgãos e transplante, que a gente tem lutado tanto, deveria ter algo mais voltado para a emoção, para os sentimentos, né? Porque, afinal de contas, nós somos um todo, né? Nós somos uma coisa holística, né? No sentido da palavra, de que somos mente, somos corpo, né? Somos espírito, é uma totalidade e todos somos esses... emoções. E somos emoções. Somos emoções. E todas essas áreas devem ser contempladas e tratadas, né, para formar um ser humano mais completo, enfim. Assim, todo mundo está dizendo, que live linda e tal. Assim, eu estou amando fazer essa live, porque a psicanálise diz que a gente se trata através da palavra, né? Sim. E está sendo algo parecido, porque são temas muito importantes dos quais a gente não tem o hábito de conversar. Né? Você trouxe uma coisa, e acho que é importante, né? A gente fala muito aí sobre somatização de doenças, né? Nosso corpo é energia, a gente já sabe isso pela física quântica. Toda emoção gera energia. Então, pensa alguma situação que te deixou com raiva. O que acontece com o seu corpo quando a gente está com raiva? É muita energia. Tem pessoas que não conseguem lidar com a raiva, acreditam que sentir raiva é feio, é pecado. O que elas fazem? Engole. Então, estão com raiva, mas estão assim, ó. Onde é que vai parar essa raiva? Vai entrar no corpo, vai causar problemas físicos, vai causar doenças, talvez no estômago, para engolir essa energia toda. Então, o saudável é viver aquela emoção que se apresenta. Porque quem acredita que controla as suas emoções, me desculpa, mas está enganado. As emoções são uma reação do nosso corpo. A forma com que lidamos com elas, né, é que cabe a cada um de nós. E cada um vai encontrar o seu caminho. Então, se eu estou com raiva, eu não posso... E eu habito bastante a raiva. Agora eu estou num outro estágio da vida também mais fácil. Com raiva, a gente fere alguém com a palavra. Né? Então, assim, se eu estou com raiva hoje, eu consigo já identificar. E posso trabalhar essa raiva, por exemplo, fazendo um pão, que aí eu solto aquele pão. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. Para fazer com que essa emoção... Saber canalizar. Ok? E não engolir essa emoção com medo de ser feio, o que vão pensar de mim. É um mundo lindo. Eu sou apaixonada pelo mundo emocional. E tem, eu falei dessa questão das vezes a gente se sentir ingrato, e que não é assim, porque a gente pode e deve se sentir triste e alegre, e com raiva e com medo. Mas tem também a questão dos transplantados, que, vou dizer entre aspas, que se escondem, que não se assumem como transplantados, assim, no sentido de que há uma negação, muitas vezes, eu sinto também. Sim. Assim como tem os transplantados que levantam a bandeira, eu sou transplantado e eu falo, ou melhor, eu sou uma pessoa transplantada e falo e sou engajada na causa. Tem outros que passam por um transplante e depois nunca mais tocam no assunto. Ou até se sentem um desconforto em falar sobre isso. Também tem a ver com esse autoconhecimento e de como ele recebeu isso, ou como talvez não tenha se sentido merecedor disso, dessa segunda chance, né?
porque teve uma live, o Alexandre Barroso falou que para que os transplantados saíssem do armário, ele usou essa expressão, né? Para que lutem junto com a gente nesse sentido, né? De pedir ajuda, de pedir mais braços, enfim. Mas eu fiquei pensando, tem uns que realmente não querem sair, não querem ser vistos como transplantados. E isso também tem a ver com o processo de autoconhecimento, de aceitação de quem é essa pessoa, né? Então tem vários questionamentos nesse nosso universo, né? Para os quais a gente tem que estar com o olhar voltado, né? Para aquelas pessoas. Né, Liege? Que bom que tem questionamento. Porque quando tem questionamento, E que bom que tem descoberta. Que pode tratar disso e saber direcionar essas emoções e dar alternativas de manejo dessas emoções, né? Porque às vezes a gente fica muito perdido, né? Porque é só medicação, corpo, doença, exame de controle, consulta, e aqui parece que a gente vai, né, só abafando, né? Aqui e aqui, né? Tem uma então, questão muito importante que você trouxe agora. Quando uma pessoa lida com uma situação de saúde, e aí eu vou dizer que pode ser de um simples remédio para pressão a lidar com algo grave. Eu vou trazer o seu exemplo, porque eu considero o seu... Claro que é o seu mundo, né? Mas eu fiz um transplante renal, eu poderia estar vivendo com uma máquina, né? Então eu teria uma opção. Mas quem precisa de um coração ou pulmão, não tem essa opção. Então, a percepção, assim, dessa dor, dessa falta é muito grande. Aí acontece algo. Então, eu vou começar desde essa pessoa que só precisa de um remedinho. Ou a pessoa que convive com um transplante de coração ou de pulmão. Há algo que se chama vulnerabilidade. E é uma percepção única. Cada um sabe lidar com essa palavra de uma forma. Tem pessoas que não dão conta de lidar com a sua vulnerabilidade. Então, se escondem, não querem mostrar que são imperfeitos por terem, às vezes, que tomar só um remedinho por dia, que para a gente é fichinha, mas para porque nós tomamos muitos remédios por dia, né? Mas para uma pessoa em particular, o fato de tomar um remédio pode tirar, por exemplo, a sua percepção de virilidade. Agora eu não sou mais um homem completo, tenho que mostrar para minha esposa, minha namorada, que eu tomo remédio todo dia, quem é que ela vai pensar de mim? Então, percebe que isso é muito individual, a conexão com a vulnerabilidade. Enquanto que, para mim, eu aprendi que conectar com a vulnerabilidade me conecta com a minha alma. E é um lugar lindo. Quando eu aprendo que todo o ser humano é vulnerável. Sabe qual é a metáfora que eu aprendi com a minha experiência? A traduzir como nós somos seres humanos e como eu me sinto às vezes. Sabe aquele balãozinho de gás, assim? Que usam nos aniversários, que fica grudadinho na... Ele vai perdendo o gás hélio, né? E vai murchando. Todo ser humano é um balãozinho de hélio, que nasce lindo, pleno, e acha que o corpo dele vai durar para sempre. E não consegue entender que aquele arzinho que está lá vai sair um dia para todo mundo. Então, conectar com a vulnerabilidade, quanto cedo a gente conseguir fazer isso, mais a gente vai conseguir se conectar um com os outros. E conseguir assumir quem cada um é. Às vezes um é transplantado, fez transplante, ó, vamos corrigir, né? Um fez transplante, outro tem uma perna mecânica, outro toma um remedinho, e por que não declarar o mundo do jeito que eu sou? Claro, claro. Você imagina o quanto que sofre uma pessoa que tem dificuldade em declarar isso para o mundo? Nossa! Deve ser um sofrimento interno, negar né? quem a pessoa é. Como é que você vive negando quem você é? Então, é meio que sou eu. Estou aqui, ó, me abrindo nessa live para vocês. Tem uma pergunta interessante aqui, Liege. Fala aí, vamos ver. Aquele disse... A gente tem 5 minutos. 5 minutos, vamos terminar com essa, porque eu queria falar uma coisinha no final, que traduzir como que eu lido com o meu mundo em conviver com uma doença, né? Ela trouxe, acho horrível a frase, homem não chora. E ela fala que tem um filho de 6 anos que ele reproduziu isso, né? Então eu acho que
Kemi, a gente precisa cuidar com as declarações que a gente faz para a vida. Um homem é um ser humano. Ele pode ter todas as emoções que uma mulher tem, desde chorar, ter raiva. Então, assim, essa educação emocional, ela traz a falta da educação emocional traz muitos reflexos nas nossas vidas. Acolhe seu filho, meu bem. Ele precisa chorar. Vou encerrar, meu bem, e dizer o seguinte, que para mim, essa jornada, esse umbral que a gente passa quando convive com uma doença grave e onde essa percepção desse balãozinho que está murchando fica cada vez mais próximo, a gente pode encher ele também. Sabe como? Quando a gente se conecta com a nossa alma. Então, esse umbral, ele se torna não uma dor da alma, mas uma jornada pela alma. É nessa jornada que a gente consegue encher o nosso balãozinho de novo de gratidão, de compaixão, de amor incondicional, de solidariedade. Entende? Então eu convido a todos vocês, entrem numa jornada na alma. E trazendo essa questão do balãozinho, e é muito mais bonito também de ver um teto cheio de balãozinhos, em vez de um balãozinho só, né? Sim. Então a conexão também está aí, né? Agora eu visualizei um teto de uma festa cheio de balãozinhos cheios, quer dizer, cada um na sua integridade, né? O quanto isso deixa o ambiente mais bonito, né? Mais cheio de vida, né? E que cada um de nós possamos cuidar dos nossos balõezinhos, né, Sil? Deixá-los cheinhos. De um jeito diferente, né? Um mais gordinho, até mais magrinho, um é rosa, outro é azul. Mas que a gente possa deixá-los mais cheinhos no sentido de que o nosso ar, o nosso gás, né, permaneça na sua integridade pelo maior tempo possível, né, para que ele não fique vulnerável. É inevitável a vulnerabilidade. Isso aí. Vulnerabilidade quero te agradecer. É diferente de fragilidade, tá, Liege? A gente não gosta de lidar com a fragilidade, que é difícil mesmo você ficar frágil. Mas ser vulnerável é ser inteiro. É não ter medo de dizer quem você é, não ter medo de mostrar as suas dores. Isso é a jornada da alma. Sil, muito obrigada. Adorei esse tema. Adorei. Eu gostei muito. Obrigada por ter sugerido esse tema para nós. Eu acho que a gente vai mais adiante com outros eventos da BTX, poder inserir mais essa temática. E quem tiver dúvida, quem tiver alguma outra colocação, quem tiver alguma reclamação que a BTX não respondeu e tal, a gente vai entrar em contato, tá? Porque se não houve um retorno, se não houve uma solução, não foi porque a gente não tentou, foi porque a gente até agora não conseguiu. Certo, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre o mundo emocional, me segue lá no meu Instagram, Silvana Bassim Coach. Vai ser um prazer conversar com vocês. Liege, muito obrigada. Tá gravado, Liege? Obrigada. Vou deixar gravado no IGBT. Muitas pessoas me perguntaram. Muito obrigada. Foi uma live maravilhosa. Linda. Para mim, né? Para mim também, para todos, com certeza. Boa noite para todo mundo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.